Failwisers! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da Failwise, onde a gente conta os bastidores da vida empreendedora e aprendizados, erros e muitos insights para ajudar na tua jornada. Eu sou a Nath Pegoraro e hoje a gente vai conhecer a jornada de um empreendedor incrível que fundou a agência digital quando era tudo ainda meio mato. Esteve no Shark Tank com a Lapime, uma marca de molhos de pimenta, e até virou sócio de um Shark, do Caíto Maia. Vamos saber mais daqui a pouquinho. E hoje ele está liderando uma startup que é acelerada pelo Google Cloud. Direto de São Paulo, bem-vindo, Éder Fonseca. Que bom te ter aqui. Obrigada novamente pelo teu tempo. E aí, para quem não te conhece ainda, como é que tu se apresenta? Obrigado, Natália. Parabéns pelo projeto. É uma honra participar. Já sou leitor ávido desse projeto seu e que ele tenha muito sucesso. Bom, meu nome é Éder Fonseca. Eu sempre começo fazendo uma mini bio realmente para as pessoas entenderem, né, com quem estão falando. Eu tenho 38 anos. Comecei no interior de São Paulo, vendendo sorvete, catando latinha. Acredito que a maior parte dos brasileiros nasce na dificuldade, né? Fui ter meu primeiro computador aos 20 anos, mas sempre fui apaixonado por tecnologia. E há 11 anos aproximadamente comecei a empreender e nesse tempo todo sou formado em filosofia e bacharel em direito. E atualmente estou no maior projeto da minha vida, que eu acredito que realmente é o que veio para se adequar ao meu propósito, que é a SuperSign. Queria que tu só contasse pra gente rapidinho o que é a SuperSign, mas depois a gente vai chegar lá. Claro, a SuperSign é uma plataforma de assinatura digital nesse segmento que tem crescido muito globalmente. Nós estamos no mercado da DocSign, ZapSign, ClickSign, e porque o Brasil é o quarto maior mercado de assinatura digital. E, basicamente, nós queremos simplificar todo esse processo e trazer uma plataforma intuitiva para quem deseja digitalizar os processos de assinatura digital, de documentos. A gente vai chegar lá para quem está nos escutando, porque eu também quero saber como é ser acelerado pela Google, como é que é estar nesse ecossistema e como é que tu chegou lá depois de empreender. Mas antes de tudo, eu estou muito curiosa para saber os aprendizados de quem empreende no setor de alimentos. Como é criar uma marca de alimentos, passar por essas barreiras legais que existem, levar para o mercado e estar no Shark Tank. Então vamos começar ali e depois a gente segue. Então me conta como é que nasceu a Lapime. Como é que tu chegou nesse setor? Legal, é bem interessante. E essa pergunta ela tem muito sentido justamente porque eu sempre lidei com tecnologia e marketing, e aí de repente apareci com uma empresa de pimentas. Na verdade, assim, tudo aconteceu porque eu fundei primeiramente uma agência de marketing digital quando isso estava começando no Brasil, né, em 2014, quando o marketing de conteúdo começou a vir. E sempre fui apaixonado por produto e por marketing, assim. Então, a Lapime nasceu, eu creio que de uma vontade que eu tinha de realmente poder não só criar campanhas para terceiros, gerar experiências para terceiros, ou seja, para outras empresas, mas viver essa experiência de como é você ter o produto, colocá-lo no mercado, você poder fazer, como se diz, o ponta a ponta, desde a ideia, transformar essa ideia num produto e colocar esse produto no mercado. Porque quando nós somos agência, a nossa responsabilidade, nossa função vai até colocar o produto no mercado. Nós não lidamos com a experiência, com essa sensação de nós mesmos criarmos aquele produto. Na verdade, o que aconteceu? Eu tinha um amigo que fazia pimenta, então ali por volta do ano de 2018, quando a minha agência já estava escalando para todo o estado de São Paulo, ele fazia pimentas e eu acho que nessa ânsia de buscar produto, de colocar algo no mercado que fosse escalável, né? Porque a gente sabe agências de marketing não são escaláveis. Tudo que depende de serviço, sempre quando você vai crescer, você depende de pessoas. E eu queria ter um negócio com capilaridade nacional. Então, aí nesse trabalho, eu falei, poxa, vamos lançar uma startup de pimenta, porque ele já fazia pimenta, eu fui dar uma olhada nesse mercado, era um mercado com bastante crescimento antes da pandemia, então meio que eu acho que foi a Lapime mais que me encontrou do que eu encontrei ela, porque nessa ânsia de ter um produto, nessa ânsia de criar uma marca de varejo,
acabei unindo a vontade com a oportunidade, e aí assim nós criamos essa startup. Eu acredito que é muito porque era o que estava mais ao meu redor. Então eu era mais ligado a marketing, à agência. Então, criar o nome da empresa, gerar experiência, fazer uma pesquisa de mercado, já eram habilidades que eu vinha desenvolvendo para atender empresas na área de marketing digital. E aí, em 2018, então, nós fundamos a Lapime, que é o neologismo. Eu gosto muito de criar, depois a gente vai falar sobre os Persign, de criar neologismos, de nomes curtos. E aí, então, a Lapime nasce como uma indústria de pimenta na cidade de Cândido Mota em 2018. Então, tu não tinha esse conhecimento da indústria alimentícia, mas teu sócio tinha, né? Tu pode contar pra gente o investimento que tu fez, que números tu pode abrir antes da gente chegar no Shark Tank? Claro, eu não tinha conhecimento nenhum, né, nesse ramo alimentício, e você falou bem, é um ramo super controlado no Brasil, de fato, e está certo, né? Nós lidamos com alimentação, né? Quando você lida com alimentação que as pessoas consomem, então é uma legislação bem complexa. E meu sócio tinha, mas na verdade, conhecimento no sentido de desenvolver o produto. Também não tinha o conhecimento, como se diz, do mercado. E talvez o meu conhecimento em direito deu uma acelerada para fazer o entendimento das normas legislativas. E a minha esposa ela é formada em química, então já tinha trabalhado com controle de qualidade, o que facilitou um pouco o início dessa jornada. Claro, eu posso abrir, eu sou super transparente com relação a números, porque eu acredito que quem está do outro lado sempre pode se situar e também saber do que nós estamos falando. Então Que veja bom, a bem, gente agradece, nem todo mundo abre números. Vamos lá. eu abro números justamente por isso, porque no fundo nós não somos números, né? Mas são importantes para serem é, pontos de demarcação para quem está ali observando. Então veja, eu só vou fazer um breve parênteses. Então vamos lá, eu comecei com 14 anos, vim de uma infância bem dificultosa, passei fome, muita necessidade. Então, com a agência de marketing, os meus negócios, eu consegui, em 2019, então há 6 anos, então 5 anos depois de empreender, com aproximadamente aí 30 anos, fazer meu primeiro R$ 1 milhão. Então, eu fiz 2 milhões, na verdade, de lucro, né, que eu tinha em caixa, e eu coloquei 1 milhão na empresa. Eu estava no momento pré-pandemia, então imagina, ninguém sabia o que estava por vir. E aí eu tinha a Pense, nós tínhamos começando a montar uma software house, e aí coloquei 1 milhão para a gente construir a marca, fazer o desenvolvimento do produto, porque realmente o produto é muito caro. Então, assim, no Brasil, você desenvolver embalagem, ter uma indústria fabril, por isso que talvez falam muito do custo do Brasil. Por isso que muitas indústrias estão fora do Brasil e acaba o Brasil sendo apenas um revendedor. Então eu coloquei naquela época R$ 1 milhão para conseguir tornar essa ideia um produto, começar a buscar mercado até chegar no Shark Tank. Obrigada por abrir os números. Vocês chegaram então a ter indústria, porque esse valor é um investimento alto. Para onde ele foi alocado? Exatamente. Nós chegamos a ter indústria, sim, toda regularizada. Então, assim, vou fazer um parênteses. É aquilo também. Eu me considerava, hoje olhando para trás, me considero que eu era um empreendedor inexperiente. Que é normal quando você começa a empreender, acha que você vai conseguir equilibrar vários pratos, várias empresas, e aí a gente acaba descobrindo que não é bem assim. Mas como tudo que eu fiz, eu gosto de fazer bem feito, de ponta a ponta, a gente teve uma indústria sim, era uma indústria. O que que nós fizemos com esse dinheiro? Desenvolvimento de embalagem, desenvolvimento de marca, registro de marca, compra de caixa. Rótulos é uma coisa muito cara no Brasil e a pimenta dependia de vidro, então foi basicamente para insumos, para toda a parte de marketing, para a operacionalização da indústria e também para o primeiro ano de vendas. Então, você buscar mercado, quando você vende um produto, todos os custos são mais altos: transporte, produção, marketing, embalagem. Esse dinheiro foi todo utilizado para que a Lapime saísse de uma ideia e colocasse produto no mercado. Então, assim, quando eu fui para o Shark Tank, ela já estava em mais de 100 cidades na região. Então, assim, nós já estávamos conseguindo
tracionar a empresa. Entrando então no programa Shark Tank, como foi participar? Eu assisti o vídeo, vou deixar nos comentários também. E eu acho que vocês mandaram muito bem, porque, claro, eu participei do Shark Tank em 2000 e gravei em 2016, fui para 2017. Não conseguimos investimento. Eu acho que a nossa meta era, primeiro, ganhar visibilidade com o programa, que foi um objetivo muito bem cumprido. A gente explodiu e depois saiu em outros grandes canais. Ganhar investimento passou longe, mas pelo menos a gente também não sofreu embates muito sérios. Eu era muito inexperiente, eu acho que eu ia, não sei como eu ia reagir. Mas vocês foram também muito não criticados, mas questionados sobre os dados. Conta pra gente como foi participar e vocês acabaram saindo sim com um sócio. Como é que foi a experiência? Muito legal, Nath. Então, parabéns para você também. Acredito que, olha para você ver quantas sinergias nós temos, né? Fizemos muitas coisas parecidas por caminhos diferentes. Acho que assim, o Shark Tank, no Brasil, para todo mundo que começou a empreender, é um sonho, né? Para quem diz que não é, é mentira, mas era um sonho estar ali. E antes da pandemia ele tinha muita exposição, né? Todo mundo queria estar ali no Shark Tank, ainda mais que acho que na sua época ele passou na Band, em TV aberta. No nosso episódio já não estava mais na nossa temporada, já não estava mais na Band, mas ainda assim eu vi o quanto é uma repercussão. E vou contar uma coisa interessante. Nós não estava no radar participar do Shark Tank. Então, assim, nós não fomos diretamente participar do Shark Tank. E por que que isso é tão relevante? É o que eu falo, o empreendedor ele sempre está vendendo a ideia dele. Nós, como empreendedores, sempre estamos falando dos nossos produtos, onde a gente vai na padaria, no mercado, né, para os amigos. E aí eu fui para São Paulo um dia apresentar a minha software house quando eu estava começando a mexer com startups, desenvolvimento aí na parte de programação. E aí eu conheci o Fernando Seabra, que era um dos que estava fazendo um recrutamento para o Shark Tank a quarta temporada. Nós passamos em 2019. E aí a gente foi dar um brinde para ele da Lapime, que era um brinde que a gente estava distribuindo para pessoas. Ele falou, cara, putz, isso aqui faz muito sentido pro Shark Tank. Você não sabia que tá aberto as inscrições para essa temporada? Eu falei, nossa, mas será, gente? Pô, lá do interior, né? Daí você tem todas aquelas crenças limitantes, né? Pô, isso aí já deve ser jogo de cartas marcadas, etc e tal. Falei, ah, bom, vamos lá. Falei, não, vai, porque eles estão interessados em produtos diferentes, realmente. Resumindo, fomos, fizemos uma inscrição, passamos na primeira, segunda, terceira etapa e de repente a gente foi convidado para o programa. E aí foi assim, apesar de eu sempre ter mexido com empresa, com a área digital, tecnologia, transformação digital, startup é um modelo de negócio diferente. Porque quando a gente fala de startup, ela tem o linguajar próprio dela, o jogo próprio dela. Então, o que era um pitch, o que era um valuation, eu não tinha muita noção prévia disso. E aí eu fui me aprofundar nisso, para que a gente precisava fazer um pitch, né, no Shark Tank, e aí acabou acontecendo que felizmente a gente tocou, acho que no coração do Caíto, porque o Caíto, a Chili Beans, ela é totalmente inspirada em pimenta. Ele é um dos maiores colecionadores de pimentas do mundo. Isso aí realmente a gente Inspira. Pimenta, molho de pimenta, ou molho de qualquer. pimenta. Qualquer, lá no escritório dele, das Chili Beans, que é em Barueri, tem muita pimenta, então por isso que a Chili Beans tem essa pegada picante na alma da marca. Eu também não sabia, fui me aprofundar depois do programa. Então ele é um pimenteiro mesmo, conhece molhos de pimenta do mundo inteiro. Que legal. Não, e dá para ver que ele realmente fez um esforço para investir no sentido de sabemos como eles são críticos, como eles Sim, dizem não e ponto, é o trabalho sim. deles, mas o Caíto ele quis. Como é que foi ter ele como sócio? Então, ele quis, assim, só para fechar como que foi isso que é muito interessante. Eu acredito não, tenho certeza que olhando para trás, tocou o coração dele a emoção, porque de fato os números não fechavam a conta. Porque veja bem, como eu disse, eu estava aprendendo a startup primeiro, o valuation da empresa realmente não era aquele número.
não dava para chegar naqueles números, naquelas contas. O que foi pro ar foram 15 minutos, né? Nós ficamos 2 horas ali. Então, o que você disse, realmente a gente foi muito confrontado. Confrontado porque os números não fechavam a conta. E o fato que quase que nós perdemos realmente foi porque eu estava em outra empresa. Mas na época, como eu disse, o jovem, o empreendedor, se estão nos assistindo, se você é jovem, inexperiente, você não vai conseguir tocar dois negócios. Ou você tem foco, ou realmente as coisas são muito difíceis. A não ser quando você já é um empresário de larga experiência, você tem um time que vai te ajudar, mas a paixão pegou ele. Então, assim, a paixão pela Lapime pegou ele. E bom, o Caíto foi uma das maiores experiências da nossa vida, porque de fato, depois a gente assinou o contrato, a Chili Beans nunca tinha licenciado a marca para ninguém, então o produto realmente foi bom, o produto, o molho de pimenta que nós criamos, né? E foi uma experiência incrível. Tudo aquilo que vocês veem na internet, a humildade dele, a genialidade dele é real. O Caíto é um empreendedor genial e com um coração gigante. Então, assim, tem uma energia positiva, nos ajudou muito, muito, cumpriu com tudo que ele prometeu. A gente estava começando a decolar a empresa e aí veio a pandemia, né? O conselho que fica aí é a dica: quando você tem uma paixão, mesmo que os números, mesmo que a realidade às vezes não condiga com aquilo, a paixão ela convence pessoas. E isso a gente realmente vê. O que vai diferenciar muitas vezes uma empresa da outra não é a tecnologia, não é o produto, mas a capacidade de execução e de vender aquele produto. E não fosse a Lapime toda aquela experiência de startup, de Shark Tank, eu não estaria onde eu estou. Foi extremamente importante aquela passagem e uma das experiências mais ricas, que ali realmente eu comecei a entender onde eu acertei com a Lapime e aonde eu errei com a Lapime. Que é o motivo dessa news, né? Então vamos entrar nisso. Quero saber sobre o teu auge, então, Éder. Qual foi o auge da Lapime em termos também de mercado, mas de números? Vocês conseguiram faturar? E depois também eu quero saber o impacto da pandemia para a gente começar a direcionar por que vocês encerraram. Legal. A Lapime, então, depois que a gente foi pro Shark Tank, então, tipo, tinha indústria, tinha um processo muito bem elaborado, a gente estava investindo, estava começando a tracionar. Então a gente já tinha chegado aí próximo de R$ 500 mil de faturamento, que para uma empresa de pimenta, que é um nicho, né? Na verdade, pimenta é um nicho. Foi muito, muito importante. E isso em 6, 7 meses. Então, nós estávamos vindo num crescimento exponencial. A gente já estava em mais de 400 pontos de venda. Então, em lugares que estavam vendendo. E mais de 100 cidades. Então, nós vínhamos num crescimento exponencial. A aderência do produto já estava vindo contatos do Brasil inteiro para comprar a pimenta. A gente abriu um e-commerce. Começamos com uma pegada de experiência e ela assim tava praticamente, se a gente fosse falar, a gente construiu a base do foguete, construiu o foguete, tinha colocado o foguete na estação de lançamento, na plataforma de lançamento, desculpa, e aí quando foi lançar esse foguete, veio a pandemia. E como a pandemia impactou? É, veja bem, a gente foi pro Shark Tank, foi pro ar em outubro de 2019. Nós recebemos investimento em dezembro de 2019, porque demora um tempo até assinar contrato, etc e tal. Construímos uma fábrica nova em janeiro de 2020 para justamente se preparar para o crescimento exponencial. Como você viu, a mídia realmente traz um reconhecimento enorme, ainda mais a gente tinha o projeto de começar a franquear a Lapime, porque veja, por que pimentas? Deixa eu só fazer um parênteses para você. Pimenta é o segundo tempero mais consumido do mundo. Então, assim, só perde pro sal. As pessoas gostam realmente de pimenta. E a pimenta em 2019, ela estava numa crescente como alguns mercados, como foi a paleta mexicana, como é hoje comida japonesa. Então, as pessoas estavam consumindo muito pimenta. Então, também a escolha não foi assim aleatória. Havia antes como se diz, uma pesquisa de mercado. E aí todo o nosso capital estava investido em embalagem, investido em produto, porque você precisa comprar pimenta, a pimenta tem um ciclo de produção, você precisa ter embalagem. E aí o nosso capital totalmente investido
começando a vender em março, se eu não me engano foi março, né? Pumba, vem a notícia de que estávamos vivendo uma pandemia e aí iria existir o lockdown. E de fato, o que que aconteceu? Pimenta era algo supérfluo. Então, o que que aconteceu? Você lembra bem, né? As pessoas, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu vendia vestidos de noiva naquela época, então assim, eu sei exatamente o que aconteceu. Você sabe exatamente. Então, tanto quanto vestido de noiva, a pimenta era secundário. O nosso mercado, de uma hora para outra, ele ruiu. Então, as pessoas passaram a comprar e usar o dinheiro para comprar itens de necessidade básica. E a pimenta era um supérfluo, era um hobby. As pessoas deixaram de comprar. Então, imagine uma empresa nova, com todo o seu capital investido insumos para vender. Então a gente tinha estoques de pimenta, estoques de vidro, muita coisa. E um detalhe interessante, vou pegar uma pimenta que era a pimenta Chili Beans, que a gente desenvolveu especialmente para o Caíto e para a Chili Beans. O vidro dela custava em torno de 1,50 no Brasil, que era um vidrinho para a gente envasar ali, era um vidrinho diferente. De repente, esse vidro foi para R$ 10 o custo. Eita! Foi para R$ 10 o custo. Por quê? O que que aconteceu? A gente acabou descobrindo, e aí é um dos problemas crônicos do Brasil, que não tinha indústria de vidro no Brasil. Mesmo as grandes indústrias no Brasil importavam da China. E aí quando veio o lockdown, os portos da China parou, a única quantidade de pimentas de vidro que tinha no Brasil, eles já começaram a ser direcionados para os grandes players, para as grandes indústrias. Então eles acabaram cortando a venda de vidro para pequenas empresas, direcionando todos para as grandes indústrias, porque elas têm poder de compra. E aí, se você quisesse comprar esse vidro, imagina, a gente vendia a pimenta a R$ 7 de custo. A gente vendia pro B2B, para as empresas revenderem. Só o vidro foi para R$ 10. Então, assim, matou o negócio. Um negócio novo. Claro que as grandes, por exemplo, Tabasco, tem outras grandes empresas já tinham capital, poderiam estruturar. O nosso capital estava todo ali, então é uma das coisas que a gente aprende também a não colocar todo o capital em produto, porque pode acontecer esse tipo de coisa. E mais do que isso, aí beleza, a gente falou assim, bom, mas tá, quanto a gente aguenta? Fomos ver, para você continuar comprando vidro, aí aconteceu um problema. Mesmo pagando R$ 10 no vidro, acabou o vidro no Brasil. Pouco tempo, 1, 2 meses, acabou. Não tinha mais Não estoque de. sabia disso, dos Sim, bastidores sim. dessa indústria, desta parte. Ninguém Acabou? sabia. Na verdade, assim, tem aqueles potes de conserva, de azeitona, aquele pote padrão 300 ml, que também a gente usava para pimenta em conserva, que é o padrão onde vem azeitona, todo mundo conhece. Hoje é muito plástico, mas ainda tem alguns vidros. Aquele vidro também acabou no Brasil. Porque na verdade a gente descobriu isso, que não tinham indústrias, a indústria não produziu vidro aqui. 95% da indústria vinha importado da China. O Brasil só revendia. Várias marcas grandes de pimenta no Brasil acabaram falando, não, mas beleza, a gente já chegou nessa situação, o que que a gente vai fazer? Muito dinheiro em estoque, embalagem, assim. Até recentemente ainda eu descartei umas coisas, com dó no coração, foram as últimas coisas que eu descartei, tipo de embalagem eu ainda tinha, acho que era meio um apego sentimental, mas tive que descartar para abrir até mentalmente caminho para as novas coisas. Aí a gente falou, bom, vamos tentar ver então quanto que é da China? Não tinha como. Porque daí você tinha que trazer um container da China, porque os exportadores da China não iam vender pra gente, porque a gente comprava aqui no Brasil assim, eu quero 1.000 vidros, quero 5.000. Da China você tinha que comprar 100.000 vidros, trazer um container de lá, aí realmente não dá. E fazer em plástico era uma possibilidade? Então, a questão do plástico, também o plástico começou a ficar muito caro, não tanto quanto o molho. Porém, conserva não dá para fazer em plástico. Aí é questão aí é questão de alimento, que você usa muito vinagre. E aí, como eu não sou dessa área específica, mas como a gente tem que aprender, a conserva não tem como armazenar ela, porque a conserva dura 2 anos, por exemplo. Então, você faz um processo
para que a pimenta in natura ali dure bastante para ir para o mercado. A conserva é descartado. E a questão do molho é que a gente criou o produto, a alma do produto era o vidro, porque a Tabasco, os maiores players usam vidro. Mesmo que a gente escolhesse o vidro, Natália, o vidro também, o plástico também sofreu esse mesmo problema no Brasil. Então a indústria colapsou mesmo. E, tem algumas indústrias no Brasil, tinha, que produziu vidro, só que elas foram produzir cerveja. A garrafa de cerveja, todas long neck, tudo, são as mesmas indústrias que usam o mesmo insumo. E o consumo de cerveja, o que que fez na pandemia? Ele acabou disparando, né? Porque você ficava em casa, é o que tinha para fazer. Então foi assim, uma sucessão. Mas o que eu queria deixar claro para sua audiência, é que eu brinco muitas vezes que eu falo, a pandemia matou o negócio da Lapim. Não, na verdade, foram os meus erros que levaram a Lapime neste insucesso. A pandemia acelerou o insucesso da Lapime. Por que que eu Eu digo tenho a isso? mesma resposta, desculpa, te cortar. Não, Eu tenho a imagina. mesma resposta para minha startup. E a gente tem essa linha do tempo bem parecida, porque a pandemia arrebentou pequenas empresas do ramo de eventos, casamento, ninguém vai casar. E, obviamente, impactou muito o negócio, mas foram os meus erros. Também. Estão lá na primeira edição da Failwise. Mas aí, voltando então, Éder, já que eu te cortei, vamos embalar, porque esse é o ouro da Failwise. Como é que foi a decisão de encerrar, então? Porque a gente sabe que é difícil, a gente põe não só dinheiro, põe a vida, o nosso tempo. Como é que foi a decisão de encerrar e que erros foram esses? Legal. O que que aconteceu? Paralelamente à Lapime, olha só para você ver como que o jovem muitas vezes empreende sem ter conhecimento e sofre um pouco mais. Eu tinha a Pense, que era a minha agência de marketing digital, onde vinha todo o meu capital, onde que veio primeiro a minha renda. E na Pense eu também fiz outro investimento de 1 milhão no mesmo tempo. Enquanto eu estava lá investindo na Lapime, eu tinha agência com dezenas de clientes, dezenas de colaboradores e tinha feito uma sede de 600 metros quadrados que eu também inaugurei 15 dias e tive que fechar. Eu tinha feito 2 milhões. Então, 1 milhão foi para a Lapime e 1 milhão foi para a Pense. E aí, quando veio a pandemia, a Lapime começou a ir ladeira abaixo e a minha agência também. Porque marketing também, você sabe, foi uma das primeiras coisas que as empresas começaram a cortar. Eu fiquei com a Lapime 10 meses. 10 meses ali praticamente. Foi um ano até a decisão de que realmente não deu certo. Porque você falou bem, a gente, quando é inexperiente, a- nós descobrimos que muitas vezes a gente se apega à ideia, a gente se apega ao produto e a gente esquece que aquilo é um negócio. Então, eu acredito que eu fiquei um ano nesse tempo de apego total. Então, você imagine, ó, acabado de ir pro Shark Tank, tava em todas as mídias. Todo mundo na região, nunca tinha nenhuma empresa da região aqui onde eu moro, no interior onde eu estava, num raio de 300 quilômetros, então assim, super inovador. Aí de repente, quebradeira total. Então, primeiro, nós ficamos apegado àquela ideia, nós ficamos apegado ao produto. E é o que hoje eu aprendi muito. O empreendedor ele não pode se apegar ao produto, ele tem que se apegar à dor do cliente. Então, se a dor deixou de existir pimenta, você tem que, infelizmente ou felizmente, encerrar o negócio. Segundo, lidar com o fracasso. Então, nesse um ano que eu passei pensando, porque assim, quando alguém está no sucesso, sucesso é fácil você viver o sucesso. O grande problema é você aceitar o seu fracasso. O fracasso que eu digo são os erros que fazem parte da jornada empreendedora. Então foi um ano até tentando, batendo cabeça, não, vai dar certo, não, até realmente passar por um processo. Porque ninguém quer errar, né, Nath? Sinceramente, quem que gosta de falar, eu errei, olha aqui. Ninguém, você vê nas redes sociais as pessoas falando que errou. Eu quero mudar isso, né? Porque eu acho que a gente. Acho não, a gente só se prejudica porque não fala. Não tem como querer inovar, fazer coisas diferentes, elevar o nível do jogo sem errar. É impossível. E a gente, por exemplo, olha para o esporte e aprende muito com grandes atletas,
que é muito treino, treino, treino. E aí tem uma frase, eu vou ter que catar a frase depois pra colocar, mas é uma frase que diz, tipo, eu acertei, pra mim acertar 1000 vezes, eu tive que errar 50.000. Vou ver a Sim. frase certa pra dizer. Mas é muito difícil não falar sobre isso, porque não tem como não errar. Não, exatamente. Se eu não me engano, eu sou igual a você. Eu adoro os casos e tal, mas às vezes preciso ir lá buscar na onde que tá essa anotação. Mas o que importa é o que você passou. Se eu não me engano, é o Michael Jordan. É alguém do basquete. Enquanto eu vou falando aqui, você vai olhando. Mas também a mesma coisa, se a gente pegar o Thomas Edison. Thomas Edison teve mais de 1000 protótipos da lâmpada. Ou Ford, por que que chegou no Ford T? O Ford T foi o primeiro veículo que ganhou escala nos Estados Unidos e no mundo. Porque o Ford começou, Ford A, Ford B, Ford C, até chegar no T para dar certo. E eu acredito, Nath, que isso tem muito a ver com a cultura do brasileiro. É, o brasileiro muitas vezes vincula sucesso com só acertar. E quando a gente vai mergulhar nas histórias dos grandes empreendedores, Thomas Edison, Ford, Steve Jobs, Bill Gates, você vê que de fato é o lidar com o fracasso que faz você lidar com o sucesso. Não existe como. Então, foi um momento de um ano assim, de verdade. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque você tá no auge, de repente você tá sozinho dentro da sua casa, tendo que tomar decisões, ainda mais na pandemia que já tinha aquela questão emocional. Ah, eu com um filho de 1 ano, então meu filho tinha acabado de nascer, então foi um momento de amadurecimento e aí foi quando eu comecei a entender qual era o jogo e quais são os erros que a gente não pode mais cometer para ter sucesso no negócio. Quais são eles? Falta de planejamento. Então, veja bem, tudo isso que eu falei. Os meus erros me trouxeram até aqui, mas olhando daqui para não cometer mais. Não, não se pode colocar todo o seu dinheiro no investimento só. Nós não podemos pegar todo o dinheiro e investir em produto, investir sem esperar que essa demanda realmente aconteça. Então, uma empresa precisa ter um caixa, precisa ter fluxo caixa, precisa ter fontes de financiamento para se preparar para as dificuldades. Porque as dificuldades elas vão vir na nossa vida, na vida empresarial ou na pessoal. Naquele momento foi a pandemia, mas sempre nós estamos, ainda mais no mundo hoje, com inteligência artificial, que as coisas estão mudando mais rápido ainda. Então, primeiro, planejamento financeiro. Você precisa ter um bom planejamento financeiro, crescer de acordo com uma demanda e não esperar um crescimento exponencial. Foi um grande aprendizado. Um outro grande aprendizado é negócio. Você não pode ficar ouvindo amigos que não empreendem, nem pessoas que não têm negócio. Porque muitas vezes as pessoas falam as coisas pra gente na emoção, com um amigo, e acaba você tomando decisões equivocadas. Então, ouça pessoas experientes. Então, tenha mentores que te acompanhem, que já trilharam aquela jornada de erro e aprendizado para que você possa se espelhar neles e ter esse entendimento. Pode ser mais um? Claro, quantos tu tiver. Porque é isso, eu quero muito contar esses erros, justamente por isso, né? A gente fala tão pouco. É um tabu errar, é um tabu fechar um negócio, mas os números não mentem. E aí a gente vai empreender achando que é muito simples, tu pega a fórmula mágica e replica, e aí tu vê que a realidade é brutal. Brutal. Então é muito importante falar isso. E isso foi uma das coisas que eu mais aprendi. Lembra que eu falei que eu estava tocando 3 empresas? Não existe. Você não vai construir uma empresa sólida, recorrência, reconhecida no Brasil. Todas as palestras que eu dou no Google, eu conto ela. Então, vamos lá. Tá. Terceiro, e não em ordem de prioridade, foco. Isso foi o que eu mais aprendi, Nath. Tipo, foco. É uma coisa que a gente ouve tanto, mas às vezes a gente desvaloriza tanto. Lembra que eu falei? Tava tocando 3 empresas, a Lapime, a Penzi e mais uma software house. E no âmago da minha imaturidade empreendedora, achei que ia dar conta. Não. Você não vai conseguir, em início de carreira, ter vários pratos para equilibrar e fazer com uma excelente execução. Ou seja, se você quiser criar um negócio escalável
reconhecido no Brasil, que cresça realmente, que fature muito, sem foco você não vai conseguir. Foi tanto um aprendizado que está aqui na minha pulseirinha. Engraçado, nós vamos chegar lá. O primeiro dia que eu entrei no programa do Google, o ano passado, com a SuperSign, a primeira coisa que eu falei, eu vou começar uma nova jornada como foi no Shark Tank. O que eu não posso esquecer aqui? Ter foco. Aí eu comprei a pulseirinha, lembrando, porque veja, uma hora eu mexia com a Lapime, uma hora eu mexia com a Pense, uma hora eu mexia com a Nováquio, e alguns empreendedores experientes falando, Éder, inclusive você assistiu o Shark Tank, né? Uma das coisas que pegaram ali, falaram isso, me alertaram disso. E eu naquela ânsia da juventude, né? Do empreendedor que acha que pode tudo. Não, sem foco você não vai conseguir nada. Outra coisa também é sem estar convivendo com pessoas onde você é a pessoa que tem o menor conhecimento na mesa. Sabe aquela ideia que sente, se você está sentando numa mesa onde você é a pessoa que mais tem conhecimento, você está na mesa errada. Isso eu aprendi. Por quê? Porque como eu estava no interior, pô, sempre fiz negócios, as pessoas, poxa, o Éder foi pro Shark Tank e tal. Então, eu acabei entrando num ciclo de que sempre eu estava passando uma lição para alguém. Só que quando você não está numa mesa onde você tem que aprender, você acaba reforçando os teus erros. Então hoje, o que eu aprendi hoje? Eu só me sento em mesas onde que nem aqui, eu estou me sentando com você, de pessoas mais experientes, que eu quero aprender, que eu tenho mais, Sinto assim, lisonjeada, mas não sei se serve para mim. não, com certeza. O seu projeto é extremamente disruptivo no mundo de tantas vaidades e preconceitos. Uma mulher vir falar de erros, eu acho. Por isso que nós estamos aqui trocando essa ideia e tão abertamente. Ter pessoas que tenham mais experiência, que tenham mais conhecimento do que você. Acredito que esses quatro. E vou colocar mais um para a gente fechar isso. Mude rápido. Então, assim, não insista no erro. Então, eu fiquei insistindo no erro. E a insistência no erro fez triplicar meus problemas. Se eu tivesse logo na pandemia, já fiz, cara, minha experiência diz o seguinte: isso aqui já era. E aí eu fui insistindo, as dívidas foram aumentando. Acredito que esses são as lições mais importantes que eu poderia deixar para sua audiência. Tirei. Para a gente contextualizar para quem está nos ouvindo, tu teve uma agência digital, então, passou por um produto físico alimentício e agora tem uma startup. Eu quero saber qual é essa diferença mais brutal entre empreender com produto e serviço. Sensacional. Isso mesmo, Tati. A minha carreira empreendedora começou há 11 anos, então. Peraí. A minha carreira empreendedora, então, começou aos 11 anos, Nath, com a Pense, que era uma agência de marketing digital. Não tinha recursos. Comecei com um colchão numa casa. Marketing digital dava pra gente fazer sem muito custo, diferentemente de produto. Então, que foi a Pense. Daí da Pense, trabalhando, tive essa ideia de fazer a Lapime e fiz um produto. Nesse meio tempo, comecei também a desenvolver software para outras empresas. É interessante que a maioria das startups no Brasil vem de software house. O que é software house? Empresas que desenvolvem software para os outros. E aí você acaba encontrando uma ideia. E aí, o que aconteceu? Bom, a Lapime, vamos dizer assim, quebrou, né? Como a gente diz. O seu negócio não teve mais como fluir. A Pense, de um sucesso, passou por muita dificuldade e reduziu muito o seu mercado por conta do, da pandemia. E aí eu passei um ano justamente naquela síndrome do, como se diz? A síndrome do impostor. Que é a síndrome do impostor que a gente sempre ouve falar, né? Que eu sou uma fraude, o sucesso que eu tive na Pense, com a Lapime, foi sorte. Quem diz que quando tem um fracasso não passa por isso é de desconfiar. Então eu passei um ano entre a pandemia até fechar justamente com isso. Mas nós somos resilientes, sempre foi rigoroso. Você começou vendendo sorvete. Bom, o que você aprendeu? Quais são os seus aprendizados? O que eu fiz? Então, eu estava desenvolvendo software para uma empresa, para a quarta maior indústria de bebidas da América Latina, que é a Casa de Conte, que está aqui no interior. Em 2000, antes até um pouco de ir para o Shark Tank, comecei a desenvolver software
E aí, há 3 anos, em 2021, quando eu falei, não, vou fechar a Lapime, a Pense ficou no modelo home office, nós focamos em consultoria, eu falei, meu negócio realmente é startup de tecnologia. Então eu acredito que tudo isso me preparou para aquilo que eu mais sei fazer e aquilo que eu amo, que é uma startup de tecnologia altamente escalável. Eu fiquei em Assis, catando os cacos, lidando com a inteligência emocional, que é muito importante, a minha fé, enfim, terapia, que isso é muito importante para todo mundo, né? Falei, o que que eu vou fazer agora? Aí, em 2021, falei, vou lançar uma startup que na verdade chamava Munica, que eu ia pegar esse software da empresa, que era uma intranet, e ia desenvolver para todo o mercado. Comecei a desenvolver, mas assim, era muito caro, teria que ter muitos desenvolvedores e eu, né? Depois que você quebra, você tem um passivo que você precisa regularizar. E aí, entre o que eu entendo e o que eu não entendo, a gente passa por frustrações. Há 1 ano e meio, eu recebo um e-mail do Google dizendo: olha, vai começar um programa aqui em São Paulo que é para quem tem ideias e querem transformar isso numa startup. E vamos dar 3 meses de consultoria. É aqui no Google Campus. Google Campus, para quem não sabe, é o hub de startups do Google, como o Cubo do Itaú, como o InovaBra, mas é só do Google, fica lá na Oscar Porto, em São Paulo. São 6 andares só de startups do Google. Sinceramente, minha primeira reação é mentira. Isso aqui é fake news. O que que. Não, tô sendo sincero, você sabe, né? Você já me conhece um pouco. Recebi o e-mail ano passado. Falei, eu aqui, tô aqui, catando ainda, sabe? Tipo, organizando minhas ideias. é, Como que eu vou voltar pro mercado? Aquele sonho de voltar de novo, a ir para São Paulo tal. Aí, bom, mas como todo empreendedor, falei, vamos ver se esse bilhete é verdade, né? Resumindo, Nath, era verdade, era um programa que ia começar em abril de 2024, o segundo programa piloto no mundo do Google. E para quem não sabe, o Google ama o Brasil porque o Brasil é um dos maiores países em termos de uso de tecnologia, de adoção de tecnologia. E assim, porque assim, todo mundo que tem startup sabe que esses grandes provedores, porque o Google, ele não é só um buscador, né? O Google tem o GCP, que ele vende servidores virtuais para as empresas, certo? E todo mundo que tem startup sabe que eles dão créditos. Tipo assim, se você entrar lá no site, você consegue US$ 2.000 para você começar. Eu achei que era, esses créditos que a gente consegue. Mas não, era um programa piloto no mundo. Eu fiquei incubado 3 meses lá no Google Campus, com o apoio total do time do Google Cloud. Cheguei com a. Oi? Amei meu sonho. Não, eu amei já te ouvindo, só interrompendo, porque Claro! um dos meus sonhos é trabalhar no Google for Startups. Então, o senhor Google, se estiver vendo, eu não sou uma má Não, candidata. eu posso te levar lá, ó. Eu vou chegar na segunda parte, então, que acho que entra bem você. Era o meu sonho. Então, assim, quando eu falei, lembra que eu falei pra vocês que eu vendia sorvete, eu não tinha dinheiro pra comprar livro, né? Por isso que eu falo pra molecada hoje, gente, vocês não sabem o que é dificuldade. Porque você também sabe, você é da minha geração, tinha que comprar livro. Então tudo para você aprender era muito difícil, né? Só que quando o Google veio para o Brasil em 2000, eu falei, não, o mundo não é só dificuldade. Então eu sou apaixonado pelo Google e depois olha só como que tem aquilo na vida do empreendedor. Que tem uma frase do Steve Jobs que fala isso, que você só vai compreender o seu presente olhando para o passado. É o único jeito, então você precisa viver. É, Então eu já conectar os amava pontos, né? Muito de legal. ligar os pontos, perfeito. Eu já sempre fui apaixonado pelo Google. A minha primeira empresa foi fundada na filosofia do Google. Talvez a Lapime já tinha esse meu alter ego do Google, alguma coisa meio psicanalítica de startup, apesar de não ser uma startup, porque era de pimenta, como você falou. E aí, de repente, Nath, em abril de 2024, eu estava pisando no Google Campus, num programa de startups do Google for Startups, para o Google Cloud, e realmente era verdade. Então, eles deram créditos, claro, mas qual que era o maior diferencial? E aí era um programa, chamava Google Founders, que agora virou Challenge, onde nós tínhamos consultoria toda semana, toda terça-feira, com o time do Google, e eles ajudavam a gente a pegar essa ideia e transformar em startup. Sim, exatamente. Emprego. Eu quero este emprego, não é Quando eu tava lá, eu falei assim, meu Deus, maravilhoso.
olha tudo que eu passei pra estar. Sabe quando foi um negócio meio que demorou pra cair a ficha? Porque, meu, tudo que eu contei pra vocês não foi fácil. Tô sendo bem sincero, foi muito difícil. Pensei em desistir de empreender, pensei em voltar a ser CLT, não tem problema nenhum. Pra mim, empreendedor é todo aquele que muda a vida. Mas da onde que eu tava fazer essa jornada? De repente eu tava dentro, eu falei assim, daí foi meio que eu entendi. Falei assim, tudo isso que aconteceu. Aí tem aquela questão das crenças que cada um tem, da fé em Deus, né? Tem uns que acreditam no universo e tal, mas eu acredito muito que tenha a lei do retorno de causa e efeito, e tudo aquilo que a gente precisa passar para chegar nos nossos maiores sonhos. Então, olhando para trás, não é que eu perdi, na verdade, acho que o universo foi me tirando, me dando experiências e me tirando para dizer, cara, vamos ver se você aguenta esse tranco aqui, porque o meu maior sonho em tudo isso era trabalhar no Google. Então, assim, eu queria ter funcionado no Google há 15 anos. E de repente eu tava ali. Uma história incrível, muito inspiradora. E, ó, para quem tá ouvindo, é muito legal saber este suporte que o Google dá. Porque, literalmente, pelo que tu está dizendo, foi pegaram na tua mão e te ajudaram a construir. Estão com 10 mil clientes, então. Um baita resultado para um ano. Sério, parabéns mesmo. E ser empreendedor de segunda viagem nesse momento, com certeza, te dá uma cancha muito necessária também, né? Não que a gente queira que quem esteja nos escutando dê errado, mas a gente ganha quando a gente precisa empreender para ganhar essa cancha e lá na frente os pontos se conectam, como foi o teu caso, né? É sensacional, Éder. Eu quero encerrar, nós temos muito ainda para dizer lá, mas eu faço sempre uma pergunta para todo founder de segunda viagem que eu conheço, para entender bem a priorização. Então tem muito a ver com o foco que tu comentou. Eu quero muito entender uma coisa só que tu fez de diferente na segunda vez. Então, se tu puder dizer uma coisa que tu fez de diferente na SuperSign e uma coisa que tu fez igual, que tu trouxe das experiências anteriores para a SuperSign, o que tu pode me dizer? Foco, exatamente. Quando eu digo foco, é realmente fazer uma coisa de cada vez. Entender que para você ser muito bom no que você está fazendo e se você quer ter uma empresa reconhecida, que fature, que lucre, você precisa ter foco. Só fazer aquilo que vai te levar no passo posterior. Tudo aquilo que for distração, vaidade, coisas acessórias, você dizer não. Então, é dizer mais não do que sim. É uma coisa que eu estou fazendo muito. É uma boa dica, senão a gente drena a nossa energia com coisas que não estão agregando. Um conselho para mim também. Se eu não me cuido, quando eu vejo, eu também tô assim. Mas vamos começar a encerrar, Éder. Eu ficaria aqui horas, mas precisamos também encerrar esse bate-papo. Eu acrescentei recentemente um tópico que é impossível não falar sobre IA. Então eu queria muito que tu contasse como é que tu tem usado na SuperSign e por que vocês estão virando referência nisso. Legal. Hoje é o hype, né? Mas é o hype que ele veio para ficar. Não há como nós não falarmos em inteligência artificial. Veja bem, nós temos aí as grandes LLMs, né? Que são os modelos, os grandes modelos de linguagem computacional, que é o ChatGPT, o Gemini do meu parceiro, o Claude da Anthropic, que são que processam e estão dando essa revolução para o planeta. Onde a gente está se destacando é porque nós já começamos a utilizar antes, isso há um ano, quando estava começando a explodir no Brasil. Mas eu acredito que o grande diferencial, que é importante também, né, é saber usar a IA. A IA ela não veio para inventar a roda, nem para encurtar caminhos e nem para te dar um playbook de sucesso que de um dia para o outro com IA você vai mudar o jogo. Não é assim que funciona e não vai funcionar desse jeito. A IA ela vai ajudar você a exponencializar, a melhorar a dor do seu cliente, mas primeiro você precisa ter uma dor. E como a gente está usando isso? Nós trouxemos para assinatura digital dois recursos, que é o resumidor de contrato. Quem aqui vai assinar um contrato tem dificuldades para entender, então a gente resume esse contrato em parador. E nós estamos para lançar outras duas novas features com inteligência artificial. Então, desde lá do começo do programa, a gente já trouxe a IA, mas olha que interessante, a gente continua assinando documentos, a gente está usando a IA para melhorar a experiência do produto. Dentro da empresa,
Está se falando muito hoje no conceito da IA First, né? O que é IA First? As empresas estão dizendo assim, tudo que eu puder resolver com IA, eu vou resolver com IA. Então, na SuperSign, a gente usa IA hoje para escrever os posts do blog, para produzir conteúdo, para criar vídeos e editar imagens, para fazer análise de mercado. Então, assim, 90% hoje da operação de marketing e pesquisa já é feita com IA. Bom, e tu? Que ferramentas tu usa no dia a dia? Qual é o teu tech stack de IA? Eu uso bastante o Gemini do Google. Então, a gente usa por meio da Vertex, que está dentro do Google Cloud, para fazer pesquisas aprofundadas. E é o modelo que a gente usa para incorporar na SuperSign. Também uso no dia a dia para escrever textos o ChatGPT, o Claude, a Write Sonic, que é. Porque assim, esses modelos são generalistas, né? Eles sabem um pouco de tudo. E depois a gente tem aqueles modelos que a gente chama que são treinados para aquilo. O Write Sonic praticamente é um redator sênior no mercado. A gente usa o Canvas para criação de conteúdo, de imagens e vídeos. Mas assim, o que eu queria deixar claro, Natália? Um conselho, se eu pudesse dar. Não vai na onda. Assim, eu preciso usar isso, eu preciso usar aquilo. Primeiro de tudo, faça uma reflexão em que mercado eu estou, qual é o meu negócio e o que eu quero resolver. E aí você vai procurar cada IA que é melhor para alguma coisa. Eu sempre costumo dizer que não existe a melhor tecnologia do que a outra. Existe a melhor tecnologia para aquilo que você quer resolver. Mas uma coisa é certa, precisa usar. Não tem como mais ficar sem usar, porque tudo será impactado mesmo. Tem que estudar. Não adianta, né? Todo mundo, se não tá aplicando no negócio, aplicar no dia a dia também, né? Éder, eu quero começar a encerrar. Então, muito obrigada por essa conversa. Daria para desdobrar em várias outras janelas, porque tu tem uma jornada muito legal. E é muito legal a tua abertura para falar sobre isso. Como tu se reinventou, as dificuldades, como é passar por quebrar uma empresa que tu colocou tempo e dinheiro. Também todo esse preparo emocional que precisa ter. Assim, eu achei muito legal como tu foi aberto a contar. Também trouxe números e como depois as coisas... Existe vida após ter que mudar a rota. Então, muito obrigada por contar a tua história. E alguma coisa final que tu queira acrescentar, que eu não perguntei antes da gente se despedir? Gostaria de. Estar aqui é dizer sim para uma coisa que para mim é importante. Já disse muito não para outras coisas, Obrigada, mas fico é lisonjeada. verdade, porque acredito totalmente no teu projeto, em você. Tem sido uma grande honra te conhecer e conhecer o que você está fazendo. O que eu queria deixar é assim: o sucesso não é um lugar onde você vai chegar. O sucesso é você viver o presente e a cada dia você focar naquilo que você tem no agora. A única coisa que é importante na vida é o momento que nós estamos vivendo agora. Então, com a sua família, com os seus amigos de trabalho, porque a gente planeja chegar em algum lugar e eu vejo muitas pessoas deixam de viver o presente, ansiosas, pensam, sofrem com o futuro, sofrem por antecipação, como se quando chegasse a algum lugar os problemas da vida serão resolvidos. E na verdade, empreender é curtir a jornada. Onde, claro, todo mundo quer ser bem-sucedido financeiramente, quer ter uma boa posição financeira, mas a vida é uma só. Né? Independente da nossa visão religiosa, este momento é uma só, o Éder como Éder, a Natália como a Natália. Então, assim, curta a jornada. O sucesso está no caminhar. Chegar é consequência. Obrigada, arrasou. E se você está nos vendo e conhece alguém que está empreendendo, está nesse corre de empreender ou quer recomeçar, compartilha a Failwise. Essa news, ela tem a ideia só de um give back. Então, uma news educacional que traz histórias assim inspiradoras para que a gente aprenda com esses erros e só de não cometer, talvez acelere um pouco a nossa jornada. Muito obrigada, Éder. Antes de despedir, eu quero trazer a frase do Michael Jordan, que fala assim: ele errou mais de 9. Vou falar nas palavras dele. Eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Também já deixei meu time na mão. Falhei muitas e muitas vezes na vida. E é por isso que eu tenho sucesso hoje. Quis falar um pouco sobre abraçar um pouco esses erros e aprender e seguir em frente. Então, obrigada de novo e até a próxima edição da Failwise com outras histórias inspiradoras. Abraço!